Oi, amigas, eu sou a Clara, tenho 19 anos, uma marca de cosméticos e eu espero muito em breve olhar esses vídeos com muito orgulho e estar em uma fase, em um nível muito diferente da minha vida e já ter conquistado muitas coisas. E eu estava pensando exatamente sobre isso enquanto eu fazia a minha humilde maquiagem e decidi abrir a câmera aqui e começar a conversar com vocês sobre isso, porque eu acho que de alguma forma as coisas que eu venho fazendo pra chegar neste nível que eu quero chegar lá na frente e olhar pra trás e sentir orgulho, pode ajudar vocês. É muito engraçado como a gente só cresce de fato na vida em situações onde a gente tá muito desconfortável e ou você faz, sabe? Não tem opção. Eu, ano passado, quando eu fui lançar o primeiro e-commerce da ONG, que foi vendendo absorventes reutilizáveis, e a cada um vendido, um era doado, que inclusive em breve eu quero voltar os absorventes para o site, mas hoje nós temos uma marca de cosméticos, eu decidi que eu ia abrir, faltando uma semana para ir para a Índia. Eu tinha que costurar os absorventes da Índia, costurar os absorventes da marca, que tinha uma certa diferença ali, porque tinham tamanhos, o tecido também era outro, porque era um tecido super estampadão. Eu fiz cada embalagem, eu tenho lá no escritório, depois eu mostro pra vocês. E assim, amigas, fora isso, eu não tinha verba pra mandar alguém fazer o site, pra nada disso. Eu fiz o site, as fotos, os vídeos. Tem uma foto, eu vou colocar aqui na tela. Isso daí era simulando o banheiro, mas na verdade, amigas, eu estava dentro de uma caixa, eu não, né? Os produtos estavam dentro de uma caixa de papelão que eu cobri com uma folha sulfite que simulava um azulejo, porque eu precisava de foto do meu produto. Eu não tinha dinheiro para o estúdio. E eu não tinha tempo para chorar. Ou eu fazia, ou eu fazia. Infelizmente ou felizmente, a gente só cresce dessa forma. Inclusive, depois que deu certo, lançamos e tudo mais, eu fui pra Índia. A Índia foi uma viagem que os meus pais pediram muito pra eu não ir. Foi uma viagem relativamente difícil por N questões. E quando eu digo que eles pediram pra eu não ir, não era por conta do país. Eram porque vai ser complicado falar disso, mas aqui é meu diário virtual, então vou expor a situação para vocês entenderem. Havia uma pessoa no grupo desse voluntariado que eu fui convidada para participar, com quem eu já havia tido alguns problemas relacionados ao trabalho e que havia tido uma conduta assim terrível, desonesta. E era uma pessoa que de fato me prejudicou muito no meu trabalho. Então, os meus pais ficaram com muito medo de como é que seria essa nossa convivência na mesma casa. Até porque era uma pessoa que de fato era mau caráter, sabe? Não foi só no meu trabalho que ele me prejudicou. Eu não tinha visto ele desde dessa situação. Eu só fui ver ele no aeroporto, embarcando, sabendo que eu conviveria com ele, que ele inclusive seria um dos líderes, assim, da missão, né, do voluntariado, durante 10 dias, na verdade, porque depois nós fomos pra Londres, durante 10 dias. Amigas, aí é que tá, eu tinha duas opções. Eu convivia com ele e criava vergonha na cara de que entender que existe muita gente filha da puta no mundo e a gente tem que lidar com essas pessoas, porque daí é que tá. Se eu não fosse, ele estaria na Índia, ele continuaria vivendo a vida dele, realizando os trabalhos, as viagens, e eu ficaria em casa, num lugar que era muito confortável, muito seguro, e que eu não cresceria em absolutamente nada. Cara, foi difícil? Foi. Foi, assim. Se eu pudesse escolher, eu não estaria com ele, convivendo ali, obviamente, apesar de a gente não ter tido nenhum embate, nada, assim, absolutamente nada. Logo que eu cheguei, assim, eu deixei muito claro quais seriam os meus limites, porque anterior a essa situação, a essa discussão, enfim, que rolou, ele era um amigo meu pessoal, sabe? Então, deixei muito claro que a gente não tinha mais esse tipo de amizade, iríamos conviver e ok. E assim, amigas, foi tranquilo. Eu tive problemas relacionados a algumas outras áreas e, cara, quando é que eu não vou ter problema? Me diga. Agora, eu ia ficar em casa, assim, num ambiente seguro, onde os meus pais poderiam me proteger, onde estava tudo ok, enquanto eu poderia estar simplesmente na Índia. Eu tinha ganhado a passagem, amigas. E eu entendo que muita gente no meu lugar teria tomado a decisão, conhecendo as circunstâncias do que foi o ocorrido. Muitas pessoas falaram, cara, eu não teria ido jamais. Assim, mas jamais.
Quem perderia se eu tivesse ficado em casa, sabe? Então, assim, primeiro foi o e-commerce, que, cara, tinha que fazer e eu fiz. Agora, depois, a Índia. E, amigas, quanto mais eu cresço, afinal eu tenho só 19 anos, ainda tô descobrindo o mundo agora, tenho lidado com muitas frustrações, porque a gente, quando a gente é adolescente, a gente coloca uma expectativa tão grande em pessoas, em situações, a gente acha que a gente vai fazer a maioridade e as coisas vão ser de uma forma que com certeza não são. O mundo com certeza não é o que a gente imagina, pelo menos não era o que eu imaginava. Uma das coisas que eu imaginava é que quando eu crescesse, eu fosse lidar com adultos responsáveis. Aquilo que a gente espera de um adulto. A gente espera que o adulto seja responsável, que ele tenha maturidade e, amigas, não é bem assim. E vocês sabem, porque vocês também lidam com pessoas diariamente. Só que aí que tá, no fim das contas, tem uma coisa que eu converso muito com a minha mãe. Cara, se alguém te machucou, assim, se alguém fez uma situação que te prejudicou, e aí você trava, você paralisa por conta daquilo, quem que vai sair prejudicado? Você. E aí o mesmo serve, no fim das contas, amiga, a nossa vida, por mais ruim que isso seja, porque infelizmente a gente acaba sendo muito afetada o tempo todo por situações externas, mas no fim das contas, independente das situações externas, a nossa vida sempre é responsabilidade nossa, sempre. Independente da sorte, a decisão é sua. A decisão é única e exclusivamente sua. E aí, é muito louco pensar sobre isso, porque eu consigo fazer um paralelo muito, assim, fiel em relação ao medo. Que é exatamente o que eu queria falar pra vocês quando eu abri a câmera. Cara, eu estava com medo de ter que conviver com esse cara. Eu estava com medo de não dar tempo de fazer todos os absorventes e fazer o e-commerce da marca do jeito que eu gostaria. Eu estava com medo do que as pessoas pensariam. Afinal, até este momento, era uma ONG que doava o absorvente reutilizável. Agora ela começaria a vender o absorvente. O que as pessoas iam pensar? Será que elas não pensariam coisas do tipo, nossa, tá querendo ganhar dinheiro agora, mas cara, não era doação. Sabe aquela vibe meio, ai, tá explorando. Eu tinha medo desse julgamento. E aí, amigas, eu tenho medo ainda de tanta coisa. Só que uma coisa que eu digo pra todas as minhas amigas, e você é minha amiga, então eu estou dizendo pra você, aprenda a classificar os seus medos. Eu acho que é essa a chave pra preencher todas as lacunas e fazer com que eu tenha tido, e foi o que fez com que eu tivesse tido todas essas atitudes em diferentes áreas da minha vida, onde eu estava completamente fora da minha zona de conforto, fora da minha segurança, me cagando de medo, tá? Me cagando de medo. Aprenda a classificar os seus medos. Eu não esqueci que eu tava me maquiando e aí eu fiquei falando aqui horas e não me toquei. Mas vamos lá. O que eu quis dizer com classifique os seus medos? Amiga, eu tenho muito medo de apertar pra gravar aqui. Eu tenho muito medo do julgamento. Eu tenho muito medo de ser cancelada. Eu tenho muito medo de que as pessoas pensem o que muitas vezes eu penso ao meu respeito. Porque eu sou extremamente dura comigo. Extremamente dura. O meu limite, o meu nível de fazer as coisas é sempre extremamente alto. Eu tenho que lidar diariamente com o perfeccionismo que me trava. Então, se as pessoas pensarem ao meu respeito o que muitas vezes eu penso de mim, caraca, assim, seria muito difícil de lidar, não vou mentir. Então, cara, eu tenho muito medo, amigas. Mas sabe do que eu tenho muito mais medo? Mas assim, disparado, mas nem se compara. Eu tenho muito mais medo de chegar aos meus 40 anos, e eu não estou falando aqui às vezes pra você que de repente tem 40 anos, porque você pode chegar nesse lugar que você quer aos 45, aos 50, entendem? Que eu só tô colocando um parâmetro de tempo, porque hoje eu tenho 20 anos, tenho 19 anos. Eu espero, amigas, chegar aos meus 40 anos com um nível de liberdade financeira, liberdade geográfica, com uma família lindíssima, estruturada, com um pai excelente para os meus filhos, uma educação impecável, que os meus filhos tenham muito do que eu não tive na minha infância. E aí, isso, assim, pensar na possibilidade de que isso pode não acontecer, me causa muito mais medo, mas me apavora.
E aí depois eu quero fazer um outro vídeo sobre o quanto me apavora tanto ao ponto de muitas vezes me travar, mas aí é papo pra um outro vídeo. Mas vocês me entendem que, assim, caraca, dá medo. Todas essas situações que eu citei pra vocês, eu poderia citar mais 1945 situações em que estive completamente fora da minha zona de conforto, com muito medo. Em todas elas, eu só pensava no que eu tinha mais medo. E aí, talvez essa seja a grande chance. A gente não precisa, talvez, entrar em questões muito abstratas, muitos devaneios de como enfrentar o medo, de como ter... Cara, você não vai ter coragem, amigas. Sinto lhe dizer, você não vai ter coragem. Mas e aí? Quer um outro exemplo? Quando eu fui pra Amazônia, em dezembro do ano passado, eu fui esse ano, mas esse ano foi completamente diferente. Eu fui com a minha ONG, com o meu projeto. Quando eu fui ano passado, eu também fui novamente a convite de uma outra instituição. Amigas, eu tentei cancelar a viagem. E depois eu quero também fazer um vídeo só sobre essa viagem, porque é muito doido como eu não acreditava naquele papo de quando tem que ser, será. Eu acreditava zero, até essa viagem. Que eu tentei cancelar várias vezes, assim, várias vezes mesmo. Eu entrei em pânico em saber que eu iria da forma que as coisas aconteceriam. E aí, enfim, depois eu entro mais em detalhes. Mas, apesar do meu medo terrível, e assim, tô falando, amigas, eu tentei cancelar, eu entrei em pânico. Eu chorava falando com os meus pais, cara, vai ser terrível, não vou. Só que assim, ou era isso, amigas, ou eu encarava desta forma, da forma como, seria e era o que tava me causando medo, ou eu não pisaria na Amazônia. Que era um lugar que eu tinha o sonho de conhecer, que eu tinha o sonho de fazer voluntariado. Se não fosse enfrentando as situações em que eu enfrentei, gente, eu nunca tomei antidepressivo em nenhum momento da minha vida, exceto a semana em que eu estive na Amazônia. Pra vocês terem noção do quão difícil foi lidar com as situações que eu sabia exatamente o que aconteceria e por isso que eu estava com tanto medo. Mas ao mesmo tempo, de novo, foi um dos momentos em que eu mais cresci da minha vida e que hoje temos uma marca de cosméticos amazônica que surgiu em um dia que eu tava chorando compulsivamente, pensando, caraca, que merda, como eu gostaria de poder fazer mais nos projetos da minha ONG, como eu gostaria de estar aqui hoje na Amazônia, doando cesta básica pra todo mundo aqui e fazendo de fato a diferença que eu não estou vendo as pessoas que poderiam fazer estarem fazendo. E foi exatamente o que eu fiz em julho desse ano. Cara, falar isso me arrepia, amigas. Porque em dezembro, justamente por, de novo, enfrentar o meu medo, novamente, qual era o meu maior medo? Apesar de ter medo daquelas situações que aconteceriam e que de fato aconteceram. O meu maior medo era não conhecer a Amazônia. Era não desenvolver um projeto de voluntariado pra lá. Era não causar um impacto positivo na vida daquelas pessoas. Então, assim, eu acho que é muito mais prático essa coisa de enfrentar o medo, sabe? Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Sempre que eu tô em pânico e querendo recuar de alguma coisa, eu falo, vamos lá, o que você quer? Eu quero uma casa exatamente assim. Eu quero morar nessa cidade. Eu quero e isso vale pra todas as áreas da vida. Eu quero um relacionamento assim. Eu quero que a minha empresa esteja assim daqui uns anos. Eu quero que a minha ONG esteja assim. Eu quero estar nesse e nesse país. Eu quero conhecer o mundo inteiro. E aí não tem espaço pra medo, sabe? Tipo pular saltar de paraquedas. Amiga, você acha que não dá medo? Não sei, porque eu ainda não fui, mas eu vou. Cara, deve dar muito medo. Só que você quer saltar. E aí você salta, amigas. De verdade, eu acho que, assim, de todos os conselhos que eu poderia dar, com toda a minha experiência de voluntariado, de todas as situações muito loucas que eu já vivi, e esse, do fundo do meu coração,
é, sem dúvidas, o melhor conselho que eu poderia te dar. E o conselho que faz com que eu esteja falando com você, minha best, mesmo com medo. Mesmo achando que o cenário não tá perfeito, a iluminação não tá perfeita, com muito perfeccionismo, tá bom? Mas é isso, amigas. Vou finalizar a maquiagem e já volto aqui pra poder encerrar o vídeo, porque eu estou muito feia agora. Prontinha! Beijo, amiga. Amo vocês. Aprendam a conviver com os menores medos pra poder enfrentar os maiores. E é claro, me siga no Instagram, por lá eu posto tudo em tempo real, essas minhas aventuras pelo mundo. E se você quiser ser uma voluntária, participar dos nossos projetos, dar um pouquinho de propósito pras coisas simples da vida, sabe? Acho que o voluntário tá muito nesse lugar. Vou deixar aqui também o @ da nossa ONG, onde a gente compartilha um pouco mais dos nossos projetos. Bora pra Amazônia comigo! E, é claro, nossa marca de cosméticos também maravilhosa. Vou deixar o link aqui na descrição e tem cupom Bem-vinda pra primeira compra. Beijo!